Oi, tudo bom? Hoje eu vou ensinar a resolver essa questão do Enem 2019, que diz o seguinte. Um professor percebeu que seu apontador laser de luz monocromática estava com brilho pouco intenso. Ele trocou as baterias do apontador e notou que a intensidade luminosa aumentou sem que a cor do laser se alterasse. A propriedade de onda associada ao aumento do brilho do laser é... Aí ele nos dá amplitude, frequência, fase de onda, velocidade de onda e comprimento de onda. Vamos começar analisando aqui o nosso espectro eletromagnético, beleza? Bem, nós temos aqui uma coisa bem interessante que você observa logo de cara, é que entre o infravermelho e o ultravioleta nós temos a nossa luz visível. Ou seja, tudo aquilo que nós conseguimos enxergar, de luz, de cor e tudo mais, está contido nesse espaçozinho aqui. Todo o restante nós não conseguimos ver, não conseguimos enxergar nenhum tipo de espectro nessas laterais aqui, beleza? E o que acontece com o nosso comprimento de onda no decorrer dessa tabela? Por exemplo, vamos pegar aqui entre o infravermelho e o ultravioleta. O que acontece com o nosso comprimento de onda? O que acontece com nossa amplitude? O que acontece com a nossa onda no decorrer disso? Bem, primeiro vamos discutir o que é cada coisa numa onda, beleza? Aqui nós temos uma onda e o ponto que corresponde ao ponto zero, do ponto zero até a amplitude, até o ponto máximo ou o ponto mínimo, ou seja, até a crista da onda ou o vale da onda é chamada de amplitude. Então, se eu pegar aqui do zero ao máximo ou do zero ao mínimo, é a minha amplitude, beleza? E o tempo que eu demoro o espaço que eu demoro para dar uma volta completa na onda, eu vou chamar de comprimento de onda. Ou seja, pode ser o comprimento de, também podemos observar isso, pode ser do comprimento de crista a crista, de vale a vale, do zero positivo a um zero positivo, do zero negativo a um zero negativo. Zero positivo que eu falo é que ele começou no zero e foi positivamente, ó, está crescendo aqui. Ou então ele começou do zero e está diminuindo aqui. Então, do zero positivo a outro zero positivo é um comprimento de onda, ou do zero negativo a outro zero negativo é outro comprimento de onda, beleza? Então, é o espaço que ele demora para fazer uma volta completa. Observe-se também que, tipo, quando ele chegar do outro lado aqui, nesse mesmo lugar, tudo que ele fizer depois vai ser uma repetição do que ele fez anteriormente, ó. Saí daqui, desci, fui, cheguei, pá, cheguei aqui. Quando eu for fazer isso aqui do outro lado, ó, se eu fizer isso aqui do outro lado, eu vou estar repetindo a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Então, quando eu começo a repetir, ao ponto de onde eu iniciei, quando eu começo a repetir, é o nosso comprimento de onda. Então vamos lá, observamos o que aqui? O que está se alterando aqui na minha onda, baseado no que eu já estudei anteriormente? O meu comprimento de onda, por exemplo. Eu vou pegar aqui, ó. Aqui é o meu comprimento de onda nesse lugar. E eu vou pegar esse mesmo comprimento de onda e passar aqui para trás, ó. O mesmo comprimento de onda ali de atrás, aquele de anteriormente, pegou um comprimento de onda, dois comprimentos de onda e um quebrado. Então o que está se alterando aqui? O meu comprimento de onda. Com isso a gente consegue relacionar isso com a cor. Então, por exemplo, se eu pegasse esse mesmo espectro aqui dentro da luz visível, esse mesmo onda dentro da luz visível, cada vez que eu fosse me aproximando, saindo aqui do vermelho, me aproximando aqui do amarelo, do verde e do azul, o meu comprimento de onda vai diminuir. Ou seja, o meu comprimento de onda vai estar relacionado com a cor, se tratando da luz visível. E é observando aqui na questão que a gente sabe que essa alternativa está errada. Por quê? Porque ele fala aqui, ó, sem que a cor do laser se altere. A cor do meu laser não está se alterando. Logo, meu comprimento de onda não está se alterando. Então, de cara aqui, ó, já dá para cortar comprimento de onda. Ele fala aqui velocidade da onda. Aí você me pergunta, o que a velocidade da onda vai influenciar? Aí eu falo para você, cara, como é que ela vai influenciar se a velocidade nem muda? Aí você fala, como assim não muda, Dai? Aí eu te respondo, cara, a velocidade da onda está se propagando na velocidade da luz. Não está indo nem mais rápido, entre aspas, nem menos rápido, fecha aspas, do que a velocidade da luz. Então, você conhece alguma coisa mais rápida que a velocidade da luz? Eu não conheço. Você conhece uma velocidade da luz menor do que a velocidade da luz nominal? Eu também não conheço. A velocidade da luz é sempre constante. Então, se ela se propaga na velocidade da luz, essa onda não vai se propagar nem mais rápido, nem menos rápido. Forma de falar, tá? Nem mais rápido, nem menos rápido. Então, a velocidade vai ser sempre constante. Ou seja, por exemplo, a velocidade que eu vou percorrer esse espaço aqui,
eu tenho essa onda aqui, a velocidade que eu vou percorrer esse espaço independe da minha amplitude, independe do meu comprimento de onda, independe de tudo aqui, ó, diminui a amplitude, vai percorrer com a mesma velocidade, ou seja, que é a velocidade da luz. Então, como a velocidade da luz é constante e ela se propaga na velocidade da luz, a velocidade da onda também não muda. A fase da onda. O que é a fase da onda? A fase da onda nada mais é do que isso aqui, ó. Aqui eu tenho o meu emissor, que no caso é a lanterninha, e aqui eu tenho a minha onda, e ela está saindo aqui. Aqui, perceba que ela começa aqui no ponto zero. A minha fase é justamente isso aqui, ó. Eu vou alterar a minha fase. Alterei a minha fase. Agora, ao invés de ela estar começando no zero, ela está começando aqui na crista da onda. Aí eu vou alterar a minha fase de novo, ó. Pá, alterei minha fase. Agora ela está começando aqui do zero negativo, ó. Começou do zero, pá, descer, depois subido. Então isso aqui é alterar a fase. O meu emissor vai continuar sendo o mesmo, beleza? Que vai continuar sendo a lanterna. Como é a mesma coisa, é a mesma emissor, como é que eu vou alterar a minha fase se é o mesmo emissor? E outra coisa, para alterar a minha fase também, eu teria que ter, por exemplo, uma interferência. Eu tenho aqui a nossa onda, a nossa luzinha, beleza? Aí eu teria que ter outra luz aqui com amplitude diferente, ou sei lá, uma amplitude diferente, ou uma frequência diferente, que ela ia interagir com essa outra frequência de onda que eu tinha. Aí a interação dessas duas ondas iria causar uma interferência. Essa interferência também iria mudar poderia mudar a minha fase da onda. Mas como eu não tenho nenhuma interferência e a fonte que está saindo a minha luz continua sendo a mesma, a minha fase não vai mudar. Logo, a fase da onda também não tem como estar errada. Frequência. O que é a frequência? Bem, a frequência, por exemplo, a frequência com que você escova os dentes. Eu escovo 3 vezes ao dia. Então eu pego o número de vezes que eu escovo o dente e divido pelo dia, 3 vezes ao dia, minha frequência de escovar os dentes, por exemplo. Aí aqui, ó, a frequência da onda seria quantas vezes ela vai dar uma volta em um determinado tempo. Um tempo qualquer que você colocar. Por exemplo, eu colocar aqui esse tempo aqui, essa linhazinha aqui representa um tempo. Quantas vezes a minha onda vai caber dentro desse tempo aqui, ó? Quantas vezes a onda vai dar uma volta completa aqui, ó? Deu uma volta, 2 voltas, 2 voltas e meia, mais ou menos, dentro desse espaço aqui, dentro desse tempo aqui. Então a minha frequência vai ser 1. Agora o que acontece se eu fizer isso aqui, ó? Eu estou aumentando a minha frequência, ou seja, eu estou dando mais voltas nesse mesmo espaço de tempo. Então eu estou aumentando a minha frequência. E nós vimos que quando nós aumentamos a nossa frequência, o que acontece? Por exemplo, aqui a frequência está bem baixinha e aqui a nossa frequência está alta. Quando nós aumentamos ou diminuímos a nossa frequência, aqui ó, frequência baixa, frequência alta. O que acontece quando a gente muda a nossa frequência? Vai mudar a nossa cor. Da mesma forma, ó, não altera a cor. Como não altera a cor, frequência também ó, descarta. Aí você me pergunta, mas você já tem falado da cor, como é que você está falando da cor de novo? Bem, a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais quando relacionados com a cor. Por quê? Não ao comprimento de onda em si, mas o período. Por quê? Digamos, ó, a frequência, eu vou pegar um tempo qualquer e vou ver quantas vezes a minha onda se repete dentro desse tempo que eu estipulei. Essa é a minha frequência. O meu período é o tempo que ela demora, aí já não é um tempo qualquer, é um tempo que ela demora para dar uma volta completa. Esse é o meu período. Então, olha só, quando eu faço isso daqui, ó, o que eu estou fazendo com o meu período? Aqui, ó, meu período está diminuindo. Então, se eu diminuir o meu período, eu vou aumentar a frequência da onda, diminuindo o meu período, ou seja, eu diminuí o meu período, eu aumentei a frequência da onda. São inversamente proporcionais, período e frequência da onda. E ambas são relacionadas a quantas vezes a minha onda vai dar voltas em um determinado tempo, ou seja, ambas estão relacionadas com a frequência. Frequência está relacionada com período está relacionado com frequência. Um é inversamente proporcional ao outro. Então, ambos vão alterar quantas vezes a minha onda vai dar umas voltas em um determinado tempo. Então ambas vão relacionar com a minha cor. Então da mesma forma, como a minha cor não muda, tanto a minha frequência quanto o meu comprimento de onda vão ser cortados, beleza?
Então, se a gente já cortou tudo isso aqui, o que nos resta é o que? A amplitude, que é a nossa resposta correta. Então vamos lá, o que aconteceu aqui? Olha só, eu vou ter aqui a minha onda, que é a onda que está saindo aqui do laser do professor. A bateria está muito fraquinha, olha só, está saindo isso aqui. A amplitude dela é esse tamanho aqui. O lambda, ou seja, o comprimento de onda não muda, então a cor não muda. A fase continua a mesma, porque é o mesmo emissor. Então, o que acontece quando eu coloco a bateria? Ela vai aumentar a intensidade dessa onda. Como é que vai aumentar a intensidade da onda? Ela vai aumentar a sua amplitude. Eu aumentei a amplitude e preservei o meu lambda. Preservei o meu comprimento de onda, preservei a minha frequência, logo a minha cor não mudou. Então a única coisa que vai alterar aqui vai ser a minha amplitude, ou seja, a intensidade da minha onda vai aumentar, logo a intensidade luminosa aumentou. Aqui a intensidade luminosa aumentou, então a nossa resposta correta é a amplitude, belezinha? É nóis!